Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira. Dia muito provável aí que teremos o anúncio da renovação de Matheus Pereira. O Cruzeiro fechando a preparação para o duelo diante da equipe do Democrata de Governador Valadares, estreia do meia Gerson, reunião do Clássico, tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia nesta quarta-feira de Cruzeiro em campo na Copinha, hein? Cruzeiro buscando vaga na finalíssima da Copa São Paulo, o duelo diante da equipe do Grêmio. A bola vai rolar às 9h30 em Taubaté. Teremos transmissão aí do X Sports, no YouTube também, na TV normal. E aí o Cruzeiro então, o time do técnico Myron César, enfrentando a equipe do Grêmio. Na outra semifinal, teremos São Paulo e Ibrachina, a finalíssima da Copinha, no domingo. Hoje também é um dia importante, porque teremos a reunião do Clássico, às 11 horas da manhã, na Federação Mineira de Futebol, para a gente saber todos os detalhes do Clássico de domingo, às 18 horas, na Arena. Inclusive, hoje sai aí o detalhe da venda de ingressos para o torcedor do Cruzeiro. Cruzeiro que terá uma carga de 2.500 bilhetes no domingo lá na Arena, depois daquele acordo à volta do torcedor à Arena em um clássico. Isso aconteceu apenas uma vez, foi naquele primeiro clássico na Arena que o Cruzeiro terminou vencedor, fez 1-0. Hoje também, muito provavelmente, teremos o anúncio da renovação de Matheus Pereira, um material todo especial que foi feito pelo Cruzeiro, pela One9, que é a agência aí que cuida das mídias sociais do Matheus Pereira, e é uma expectativa muito grande. Novo contrato assinado até dezembro de 2028, e o Cruzeiro tendo então a celebração disso através de um conteúdo bem especial que foi produzido pelas partes com gravação fora da Toca da Raposa 2. Muita gente perguntando sobre a camisa, lançamento amanhã. O Cruzeiro já começou a dar algum spoiler aí, até vazou aí uma imagem que não é legal para variar, né? Sempre vaza imagem que não é legal. E amanhã teremos o lançamento da camisa número 1 da temporada. As informações é que a camisa ficou muito legal. Então, uma camisa mais básica, assim, com homenagem ao título da Copa Libertadores de 76, que completa 50 anos neste 2026. Então, teremos aí uma camisa homenageando a conquista da Copa Libertadores de 76. Hoje o Cruzeiro treinando para fechar a preparação para o duelo diante da equipe do Democrata de Governador Valadares. O técnico Tite vai definir a equipe com Gerson fazendo a estreia. Só fica a dúvida se ele começa ou se fica no banco. Acho que fica como opção no banco, mas bora lá, torcedor, porque será um time forte. Claro que a maior parte aí dos titulares o Tite não pretende escalar força máxima, até pensando no clássico de domingo, na outra semana o duelo com o Botafogo. Então teremos um time provavelmente muito reserva, talvez aí com o Cássio iniciando no gol, o restante todo mundo diferente, mas claro, alguns titulares serão relacionados. O Gerson será relacionado, teve o nome publicado no bid e vai estrear no decorrer da partida. O Samuca até falou aí sobre Matheus Pereira, sobre renovação de contrato, uma renovação muito aguardada. A gente falou um pouquinho aqui no início também do Mercadão Celeste. Lá no Central da Toca tem matéria, inclusive, sobre esta renovação do MP, sobre o Cruzeiro preparando, inclusive, uma ação compatível com essa renovação tão aguardada, com essa expectativa, um anúncio especial sendo preparado, né, Samuca? Sim, é um conteúdo aí que foi produzido pelo Departamento de Comunicação do Cruzeiro, com o pessoal da One9, que é
O pessoal muito bom de serviço, cuida de vários jogadores, inclusive o Matheus Pereira. Então, expectativa aí para esta quarta aí, devemos ter esse anúncio de um contrato firmado, né, até o final de 2028. Então, dizem que tá um conteúdo espetacular, viu, Léo Campos? Assim como o Cruzeiro fez com o Caio Jorge, né? A gravação foi fora da Toca 2. Então, eu tô curioso, tô na expectativa aí de ver esse material para anunciar essa renovação. Como eu falei, clubes do futebol brasileiro procuraram o staff aí do Matheus, tentando, o jogador sai livre, hein? O valor de luvas aí pode ser interessante, né? Então, mas o Matheus não quis abrir conversa com nenhum outro clube. No futebol brasileiro, ele falou, né, que joga somente no Cruzeiro. Então, o tempo inteiro ali, e deu tudo certo, né, nos últimos dias que o negócio avançou de vez. Então, o Matheus, a família, todo mundo bem feliz aí com essa permanência. E o Pereira comentou durante todo esse período aí, né, com o pessoal do Cruzeiro, sobre uma vontade muito grande. Quem acompanhou o choro do Pereira ali na Neoquímica Arena viu que foi um choro muito verdadeiro, né? Porque ele quer muito ser campeão aqui no Cruzeiro. Então, tomara que seja esse ano já, viu, Léo? Cara, é até difícil ficar falando, porque você fica levantando muito assim a moral e tal, mas o que a gestão faz, assim, né? Pelo menos nós, cruzeirenses, por situação que passamos num passado nem tão distante assim. Então, o esforço, por exemplo, para renovar com o Matheus Pereira não deve ter sido uma situação fácil no sentido de valorização. Não vender o Caio Jorge para uma proposta que balança qualquer clube brasileiro. Contratar o esforço que faz para trazer um jogador do quilate do Gerson, no porte da negociação também. Enfim, combo de notícias nesse início. E o Matheus Pereira renovado, preparando aí seu anúncio, e fica no Cruzeiro nessa temporada, e esse contrato devendo se estender até 2028, então. Pois é, dá para se dizer até que o Matheus Pereira talvez sendo a cereja do bolo, né? Porque, poxa, um cara igual ele no futebol brasileiro, para a posição dele, não tem. A verdade é essa. Então, o Cruzeiro já fez um esforço muito grande lá atrás para trazer o Matheus, mas é legal ver o clube dando continuidade nessa história do Matheus Pereira com a camisa do Cruzeiro, né? Um cara que é muito, mas muito acima da média e que precisa fazer parte de um projeto grande, de um projeto vencedor. Talvez, quando ele tenha chegado lá em 2023, o próprio Matheus não estava conseguindo visualizar que o Cruzeiro, pouco tempo depois, estaria tão forte, né? Mas, de alguma forma, ele fez parte disso. Fez com que o Cruzeiro, com toda a sua qualidade em campo, escalasse alguns degraus e agora está preparado para vencer. Acho que faz ainda mais sentido, por exemplo, o Cruzeiro investir no Gerson e manter o Matheus Pereira, que é uma peça fundamental, pensando em um Cruzeiro vencedor, pensando em um Cruzeiro que quer ganhar títulos. Uma notícia que deixa o torcedor muito feliz, e juntando todos esses pontos, Léo, tudo que essa gestão fez em termos de esforço para manter os principais jogadores, também para trazer um cara como o Gerson, precisa ser reconhecido e enaltecido pelo torcedor cruzeirense, né? Então, cada vez mais que o torcedor cruzeirense possa abraçar o clube, possa abraçar essa causa de um Cruzeiro forte para ser campeão, porque é digno disso, né? A gestão está trabalhando de uma maneira muito séria, e a gente sabe que as coisas no futebol não são nada simples, né? No caso do Matheus, por exemplo, as conversas começaram lá no fim do ano passado e só por agora vieram a ter um fechamento, mas é uma diretoria que tem trabalhado realmente de acordo com a grandeza do Cruzeiro. Mais de 4.000 pessoas nos acompanhando, pouco mais de 2.000 likes, dá para melhorar um tiquinho aí os likes, dê moral.
ou então se torne membro do canal, como também o Minhoca 171, por exemplo, novo membro do canal. Ele está usando uma foto aqui que, se não me engano, é do Samuel Venâncio, mas acho que não é você, Samuca, que se tornou membro do canal. O Minhoca 171 aí, valeu demais. O Fabiano dizendo, Matheus Pereira joga muito, o Marcos tem que tratar a renovação do MP como uma grande contratação mesmo, reforço gigantesco. O Nostalgia 5 estrelas, Flamengo e Palmeiras querem tudo, mas só o Cruzeiro tem um M pesudo. O Calvin Henrique, não é uma renovação muito curta não, tinha que ser até 2030, aposenta o homem aqui, Pedrinho. E a princípio é isso, né, Samuel? Uma novidade é que normalmente o contrato dele termina no meio da temporada e agora não, deve se estender até o término de 28. Sim, não, o contrato é até o 31 de dezembro de 2028. Então, mas o Matheus está com quantos anos? 29? 29. Vamos confirmar. Ele faz 30 esse ano? Ele é de 97 ou 96? 9,6, 5 de maio de 96. Então, 29, né? Vai fazer faz 30 30 esse ano. Então, 30, 31, 32 anos. Vai estar numa idade boa ainda, né? Mas aí até lá tem... Pô, não vamos já começar outra história, né, olha? Pô, tem 3 anos aí. Deixa chegar junho de 27. Por mais que vai sair aí em algum lugar, né? Em janeiro de 27, Matheus Pereira entra no último ano de contrato. Saiba o que eu apurei. Entendo. Aí, Vamos entender. Aí junho de 27, Matheus Pereira está a 5 dias de assinar pré-contrato com algum clube e sair, com Palmeiras. Ai. O homem, por si só, nunca está satisfeito. O torcedor cruzeirense, então, jamais. O Darlan, todos querem M pesudo, mas só nós temos. Matheus Pereira renovado. A gente está ansioso agora por essa apresentação da renovação, que está sendo bem especial. O levantamento que fez a Tainara Amaral, está lá no destaque no Central da Toca, sobre os jogadores mais utilizados pelo Tite até agora. Ao todo, 29 jogadores foram utilizados no Campeonato Mineiro e apenas 3 jogadores participaram dos 3 jogos. O trio JJJ, ou então o trio de 4 Js, né? Porque Japa, o Jonathan Jesus e também o João Marcelo. Os 3 jogadores até agora que atuaram nesses 3 jogos. Uma coincidência, ô Caio, simplesmente uma necessidade aí do Tite, ou de fato atletas que terão boas oportunidades nessa temporada? Eu acho que casa a questão da necessidade com a utilidade, porque querendo ou não, no início do Campeonato Mineiro, nas 2 primeiras rodadas, o Tite teve que optar por um Cruzeiro alternativo, né? E com isso os titulares não puderam jogar. E aí se os titulares, com exceção do Jonathan, né? Porque o Vidalba está machucado. Mas se os titulares, por exemplo, começassem já o Campeonato Mineiro, aí a gente não teria visto tantos minutos para João Marcelo, para Japa, com eles possivelmente não atuando em todas as partidas. Então tem a questão da necessidade, só que eu acho que entra o ponto da utilidade também. O Japa, por exemplo, um cara que entrou já na reta final contra o Uberlândia, mas eu acho que ele entrou também muito porque o Tite já sabe que pode contar com esse cara. Pelo que viu dele nos 2 primeiros jogos, principalmente a atuação dele como volante, e os 2 volantes do Cruzeiro bem desgastados, ele sabe que o Japa pode ser muito útil por ali. O Jonathan é um cara que vai brigar ainda mais forte para ser titular com o Vidalba nesse ano, né? Acho que no ano passado nem tanto, o Vidalba realmente ficou bem à frente do Jonathan, mas nessa temporada eles devem disputar de forma mais firme. E o João Marcelo é um cara que o Tite está apostando muito na recuperação dele, né? Tem alguns movimentos pequenos do Tite, mas que eu acho que significam muito para o João Marcelo, para fazer com que ele venha até se motivar, né?
fato de ter sido capitão daquele time alternativo, de ter voltado a jogar pelo lado esquerdo, que foi onde ele melhor atuou na carreira, principalmente pelo Cruzeiro, lá em 2024. Recebeu também bons minutos contra o Uberlândia. Tudo bem que o Jonathan foi amarelado, mas me surpreendeu a quantidade de minutos que o João Marcelo teve contra o Uberlândia com o Cruzeiro titular. Então são caras que têm potencial para motilidade grande na temporada. O Jonathan tendo um cenário mais favorável para a titularidade, né? Mas João Marcelo e Japa, por mais que reservas, vão ser caras bem importantes em um 2026 de um calendário pesadíssimo. Eu confesso que me surpreendeu ali o Japa entrar, né? Estava imaginando ali outras questões e claro que está faltando gente para jogar, né? Mas é sinal mesmo que pode ser um jogador aí, quem sabe, né? Entra naquela que o Tite falou de fazer mais de uma função, né? Então, se o Cruzeiro consegue recuperar aí o Tite e potencializar esse garoto aí, vejo no Japa, sei que muita gente pega no pé, né? Alguns torcedores e tudo, mas é um jogador de potencial. Né? Se ele ficar 100% na parte física, eu não tenho dúvida nenhuma que ajuda, viu? Porque se a gente parar para pensar, Jonathan Jesus e João Marcelo, uma situação mais esperada, um cenário mais controlado, como disse o Caio, em função até da lesão do Vidalba. Então, até mesmo quando tivemos a estreia dos titulares, os dois foram utilizados. Né? O Fabrício Bruno foi o titular, mas o Jonathan Jesus começou o jogo e no intervalo da partida, no intervalo do primeiro para o segundo tempo, entrou o João Marcelo. Aí ficou até um pouquinho a dúvida por conta do amarelo que já tinha o Jonathan Jesus, ou mesmo já estava na programação física ali, cada um jogaram um tempo, João Marcelo e Jonathan Jesus. E agora para esse próximo jogo, também pode pintar uma dúvida, os dois vão formar a dupla de zaga, Jonathan Jesus e João Marcelo, ou o Tite já vai dar uma oportunidade para Bruno Alves, por exemplo, porque a intenção nessa programação de dosar aí fisicamente é ter um time também inteiro para o Clássico, que já é no domingo. Cruzeiro jogando na quinta-feira. Jonathan Jesus e João Marcelo com uma minutagem que é alta, assim, mas jogadores frequentes aí nas escalações. Então, você, Samuel, acredita que pode pintar aí um Bruno Alves, por exemplo, nesse jogo de quinta-feira, uma novidade na zaga, ou não? A dupla mesmo pode ser o JJ e o João Marcelo. Pois me chamou a atenção isso, cada um jogar 45, né? Então, por exemplo, o Vidalba ainda não terá condição para domingo. Por mais que possa voltar, se ele voltar a treinar com bola nesses próximos dias, ainda não vai jogar no domingo, né? Mas o retorno dele para os treinos com bola, se não acontecer ainda nessa semana, vai ser na outra. Agora, me chamou a atenção cada um jogar 45, porque talvez possa começar com essa dupla, né? Mas aí eu acho que o Jonathan Jesus, que na minha opinião é o titular ao lado do Fabrício, ele teria que jogar 45, né? E aí, colocaria o Fabrício ou o Bruno Alves? Eu queria ver o Bruno Alves, com sinceridade. Acho que ele pode sim ganhar minutos aí. O Tite colocou outros jogadores para estrear, né? O próprio Nicolas estreou no profissional. O Leles já tinha jogado em outro momento, né? Então, eu queria ver mesmo o Bruno Alves. Se não começar, acho que não começa, quando tiver que substituir o Jonathan Jesus, joga 45, o time faz ali um placar com mais vantagem, né? Então, um placar mais amplo, aí você pode colocar o Bruno Alves ali. Não acho que vai fazer, uma partida desastrosa, muito pelo contrário, é um jogador que tem muito potencial e que eu quero ver estreando aí no profissional o mais rápido possível. Viu? O Diego Júnior pergunta aqui, esse Bruno Alves é bom, Caio? É bom jogador. É claro que a gente tem que ver ele dentro de um contexto profissional, mas Bruno Alves é um cara que tem estatura, tem mobilidade, chama muita atenção como ele usa bem as duas pernas. Né?
É um cara que tem facilidade para sair jogando com a direita, com a esquerda, é basicamente um ambidestro, e que se destacou muito na base do Cruzeiro, e já há algum tempo, não à toa, principalmente por parte de quem acompanha, é pedido no profissional. Tomara que venha uma oportunidade para ele contra o Democrata. Eu gostaria que já fosse de início, mas acho difícil. Agora, quem sabe, alguns minutos aí para ele ter essa estreia diante do torcedor seria legal. Agora, Léo, o Samuca estava falando sobre o Fabrício Bruno. O Fabrício é um cara que, além de ser muito fominha, ele tem uma recuperação bem absurda de um jogo para o outro, né? Eu não me espantaria dele ter, não dele jogar a partida por completo, mas dele ter minutos contra o Democrata, né? De ser um dos poucos titulares a jogar. Porque não vai ter também muito tempo depois para o início do Brasileiro. Então, o Cruzeiro vai jogar na quinta-feira contra o Botafogo. Então, é aquele calendário apertado mesmo. Quinta-feira agora é o Democrata, e aí a gente trata aquele jogo ainda para o técnico Tite poder dosar um pouco mais o elenco. No domingo já é jogo sério, é clássico, e depois jogo importantíssimo também, a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Botafogo. E por isso a gente imagina que esse jogo de quinta-feira contra o Democrata para dosar também o elenco. Agora, tem essa necessidade, Caio, de tentar colocar, por exemplo, um zagueiro, porque a oportunidade é agora. Eu falo assim, se for o caso do Bruno Alves, e aí a sugestão que o Samuel coloca, se não for para ele ser titular, mas que se for para o zagueiro ser substituído, que ele possa ter a oportunidade dele. Porque a gente está imaginando, nesse prazo curto, esse jogo aqui é o que tem para você poder testar um pouco mais. É verdade. Se a gente for pegar os 3 próximos jogos do Cruzeiro, essa é a partida, né? O Bruno Alves já não teve minutos naquelas 2 primeiras partidas de Campeonato Mineiro, quando o Tite decidiu apostar em João Marcelo e Jonathan Jesus, e aí atuando por todo o tempo. Agora pinta aí uma oportunidade. Poderia ser o momento, né? Como eu te falei, eu acho que deveria ser o momento do Bruno Alves ser titular já no jogo contra o Democrata. Mas eu não tenho tanta confiança que isso vai acontecer. Talvez o Tite venha a tomar um pouquinho mais de cuidado com o Bruno Alves, ainda mais por se tratar ali de um sistema defensivo, né? E aí, casando com isso, eu não duvido do Fabrício ter minutos importantes contra o Democrata. Agora a gente fala sobre a utilização do Gerson, o Caio, Samuel. Busquei aqui o mapa de calor no SofaScore dele em 2024, com um pedaço ali do Tite também, né? Em 2024, e o Gerson. Isso aí é loucura, né? O mapa de calor dele do Pereira, o Cruzeiro tem 2 maluquices aí no time. E aí, obviamente, a gente espera que 2024, ele ainda, em 2024 para 2026, pela idade que tem até, fisicamente ele deve entregar algo muito parecido, se não até melhor. Mas o Gerson, com esse mapa de calor, é mais a situação que você destacou, né, Caio? Tem aquele ponto mais vermelho ali pela meia direita mesmo, mas se você for destacar pontos vermelhos, tem para quase todo lado do campo. Exatamente, o Gerson está acostumado e não tem o menor problema de ocupar vários espaços dentro do campo, até mesmo dentro de uma partida, né? Mas fato é que o auge dele no Flamengo foi realmente como um meia pela direita. Você citou bem aí o ano de 2024, em que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil, né? E o Tite começa a estruturar aquele time, mas quem é campeão de fato é o Felipe Luiz, que mantém o Gerson jogando pela direita, né? Porque com o Tite ocorre essa transformação, digamos assim, porque lá no início do Tite pelo Flamengo era o Everton Ribeiro que jogava pela direita, depois o Gerson foi avançando e se encontrou pelo lado direito, e isso condicionou muito o comportamento do Flamengo como um todo, né? Muita gente vai se lembrar, por exemplo, daquela final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, em que Gerson e Wesley se entendem muito bem pelo lado direito, né? O Wesley, que hoje é jogador de seleção, titular da Roma, ele é muito bem desenvolvido a partir do Gerson jogando próximo dele, né? Justamente por esse poder de articulação que o Gerson tem. Mas é onde eu imagino que ele vai, querendo ou não, jogar mais pelo Cruzeiro, até para se achegar ao Matheus Pereira, para aumentar esse poder de criação do Cruzeiro. O Tite, lá na primeira coletiva, até falou disso, né?
que o Gerson pode agregar principalmente no quesito de fazer com que o Cruzeiro articule melhor o jogo. E nada melhor do que ele jogar próximo ao Matheus Pereira. Mas vale pontuar que o Gerson é um cara que atua bem por várias funções. Tem a questão também de jogar como segundo volante. O que pode pesar em um determinado momento é a pretensão do Gerson de ir à Copa, né? Porque é mais fácil ele ir à Copa como segundo volante do que propriamente como meia pela direita, pela concorrência, né? A seleção brasileira tem ótimos pontas, tem o Estevão, que é o titularíssimo pela direita, aí quem pode cair por ali também é o Rodrigo, tem Rafinha, enfim, isso daí pode condicionar esse primeiro momento do Gerson pelo Cruzeiro. Mas o importante é que ele, em qualquer uma dessas funções, é magistral, é um cara de elite dentro do futebol brasileiro. O que deixa a gente empolgado, né, para ver o Gerson em campo com estas características. O Cruzeiro melhora, inclusive, né? Porque anteriormente, no ano passado, o Cruzeiro tinha à disposição, por exemplo, sair um jogador do meio de campo, às vezes o Matheus Pereira, às vezes até o próprio Christian, Lucas Silva, quem entrava era o Eduardo. E o Eduardo, obviamente, ele não entrega muito, né? Essa movimentação ali para o meio de campo. Então, querendo ou não, ainda que tenha essa disputa por uma posição, a gente viu o Christian, por exemplo, se que vai ter essa disputa entre Christian e Gerson, o Christian, por exemplo, fez 2 gols aí e mostrou que fisicamente está começando o ano legal. Então o Cruzeiro vai ter qualidade de qualquer maneira, se precisar mexer ao longo da partida ou até mesmo para revezar o seu time. Muitos jogos vem aí, né? Com o Brasileiro, já Libertadores emendando também, logo depois do término também de Campeonato Mineiro. Então o Cruzeiro precisa ter peça nesse sentido de reposição para não deixar cair a qualidade. E o meio de campo ficar ainda mais à afeição do que a torcida está esperando. Agora, a gente fala aqui sobre o mapa de calor do Gerson, tem o mapa de calor do MP, muito para a gente ver onde os dois transitam, né? A comparação ali, né? Porque o Gerson no Flamengo ele jogou muito, né, o Cainho, como direita, centro, né? E já o Matheus é o campo inteiro, né? Olha isso aí, velho. Isso aí é maluquice, velho. Meu Deus do céu, velho. Que dupla a gente vai ter, hein, velho? É difícil você... até por isso que o Tite não quer nem mexer muito no esquema deixado ali pelo Leonardo Jardim, pelo menos a estratégia inicial de jogo. Eu acho que ele vai colocando ali, adaptando algumas situações, até por conta disso. A gente vê, por exemplo, a liberdade do próprio Matheus Pereira, hein, Caio? Ô, Léo, até antes do Caio, né, o Caio? É porque a turma que criou isso nas redes aí, de que seria uma ruptura do trabalho, velho. E a gente aqui, o tempo inteiro, a gente falou, né? Não, gente, não é ruptura, não. Claro que um tem uma característica, o outro tem outra. Eu acho que, em relação ao que o Jardim apresentou, o Tite tem mais possibilidade de variação, né? Do jeito que ele trabalha. Então, só que a turma ficou de retranqueiro, de isso e daquilo. Claro que foi só o primeiro jogo dos titulares, né? Mas nunca ia ter uma ruptura completa do trabalho, até porque o time encaixadinho, né? Só se você for maluco, né? E acho que nisso o Cruzeiro aí trouxe um nome que deu sequência, né? Por exemplo, o outro que tinha, o Pessolano, né? Aí ia mudar bem, viu? A história ia ter algumas coisas que a gente ia notar já de cara, né, Caio? Então, torcedor que criou essas coisas aí, que o Caio Jorge vai ser, como é que tava falando? Volante, né? Sim, sim. Falando que o Tite iria forçar o Caio Jorge a jogar muito mais de costas. Loucura. Faz o menor sentido. Pô, aquela característica ali do Caio ali, quem não aproveitar é maluco, velho. Com certeza. E o Tite, ao longo da carreira, a gente viu que ele sempre teve uma preferência por um centroavante do estilo do Caio do que de um outro perfil, né? Tudo bem que lá no Flamengo o Pedro jogou bastante com ele, mas o Bruno Henrique, ele vira centroavante com o Tite, né? Ele passa a jogar mais centralizado com o Tite, justamente porque o Tite sempre gostou desse tipo de
de jogador, desse cara que, claro, tem poder de finalização, mas que faz movimento de ruptura, que faz com que a equipe tenha mais profundidade, né? Então, não tem motivo para ser diferente do Cruzeiro, e eu tenho certeza que o Cruzeiro ponderou muito bem quando escolheu o Tite essa questão também de ideia de jogo, Léo. Não foi só por questão de nome, não foi só por escassez do mercado, foi porque o Tite, além de ser um grande treinador, é um cara que tinha condições, e ainda tem condições, claro, de fazer com que o Cruzeiro seja ainda melhor do que em 2025. Pela capacidade dele de dar sequência àquilo que é bom, ele já mostrou isso no Corinthians, por exemplo, em mais de uma oportunidade. Pelas semelhanças da ideia de jogo com o Leonardo Jardim, e também porque é um cara que é acostumado a melhorar jogadores, né? Geralmente, os caras que caem nas mãos do Tite melhoram, jogam mais do que em outro momento. E quando a gente olha para a seleção brasileira, por exemplo, dá para ver muito jogador melhorando, dá para ver muita semelhança em termos de ideia de jogo. O Cruzeiro ponderou tudo isso, a carreira do Tite está aí. Quem quer falar contra talvez seja por uma má vontade. Mas a escolha do Cruzeiro foi coerente em todos os sentidos. Como muita gente já falou, né? O Tite não é uma ruptura para o Cruzeiro. Ele é uma continuidade, e uma continuidade com uma perspectiva de melhora. O Hélio Almeida falando assim, tem mídia carioca falando que o Paquetá é melhor que o Gerson. Não é nunca. Gerson joga muito em muitas funções. A gente viu muita gente mordida, né? A gente tem que conseguir contratar o Paquetá primeiro para comparar, né? E tem esse detalhe aí. Às vezes o que são jogadores, primeiro, diferentes, assim, apesar de atuarem ali na função do meio de campo, mas você acha a comparação justa, ô Caio? São caras diferentes, Léo. O Paquetá é um cara que sempre esteve mais acostumado a jogar mais próximo ao gol do que o Gerson, né? E desde o início da carreira, eu me lembro do Paquetá naquela final da Copa do Brasil de 2017 contra o Cruzeiro, que ele faz até um gol para o Flamengo, né? O gol que abre o marcador, que deveria ter sido invalidado. Ele tá ali atuando como centroavante, né? Substituindo o Paulo Guerreiro. Então, assim, eu acho que ele até naturalmente tem mais poder de finalização por conta disso, porque atua mais próximo ao gol. Acho que o Gerson, ele é mais articulador do que o Paquetá, ele é mais cerebral. O Paquetá já é um cara mais de chegada à área, né? Para realmente definir jogadas. Eu entendo a comparação, acho que a comparação está existindo muito por conta do Gerson ter feito a opção de chegar ao Cruzeiro, né? Por conta, claro, também do Cruzeiro ter feito esse movimento muito forte que incomodou os principais rivais, e o Flamengo é um deles, né? E aí, quando se especula o Paquetá por lá, até para tentar de alguma forma diminuir a contratação do Gerson, muitos até da mídia ficam tentando fazer essa comparação, forçar isso. Eu acho muito feio, que cada um tem a sua qualidade. Todos os dois, isso daí é inegável, são caras de elite no futebol brasileiro, para o futebol brasileiro, mas até então somente o Gerson foi contratado, né? O Gerson é uma certeza no Cruzeiro. Lucas Paquetá lá no Flamengo, não sei. O West Ham recusou, tá fazendo jogo duro, então faz ainda menos sentido ficar fazendo esse tipo de comparação. Não, aqui, o Paquetá é melhor que o Gerson. Beleza, tranquilo. Show. E aí? É cada um. Não, melhor que o Gerson. Valeu. Um abraço. E não dá para entender no sentido, assim, se, por exemplo, porque o Flamengo não foi atrás do Gerson, foi? Eu acho que não teve uma... Pelo menos não teve uma... eles dizem que o pai ofereceu e o Flamengo não quis e tudo, não sei o quê. Mas a saída dele lá não foi legal, né? Então, mas cada um com seus problemas aí, né? O Gerson está aqui, vai estrear quinta. Que Deus o abençoe também, né? Sempre. E vamos lá. E o Flamengo está tendo que mudar o planejamento lá, porque o bicho está pegando. Eu vi você falando uma frase outro dia aí, Samuel, que a gente tem que rezar muito pelos nossos. E é Sim. isso. Então vamos lá.
Zé Pereira aqui, ó. Todos vão jogar, isso depende do adversário. O treinador saberá revezar aí as peças. O Márcio, daquele mapa de calor lá, falou que alguém derramou mostarda e ketchup nesse quadro aí. O Elson falou, isso é loucura, aquele mapa do MP. O Pinho tá dizendo aqui, Samuca. Samuca, eu quero saber o seguinte, o Gerson vai potencializar o MP ou o MP quem irá potencializá-lo? Cara, eu acho que os dois vão se entender muito. Viu? Eu fico só imaginando aquelas jogadas de quem é inteligente para jogar, faz, né? Toca e passa para receber. Que eu acho que quando vai assistir vídeos aí do Gerson, né? Todo mundo tem isso. E eu fico... eu tenho muito aqui na minha cabeça o jogo do Chelsea contra o Flamengo, né, no Mundial, na Copa do Mundo de Clubes. Né. O que o Gerson fez com o jogo foi, assim, piada. Ele colocou o Chelsea no bolso aí, e o Chelsea com aquele elenco lá dele, né, e acabou ainda sendo campeão da Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea, mas é um jogador que ele pode dominar muitas áreas no campo, né. Então, eu acho que um vai potencializar o outro. Tá falado, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Vamos que vamos. Valeu demais por acompanhar mais um Giro de Notícias do Cruzeiro. Se você gostou das informações, já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar por dentro de tudo que rola na Toca da Raposa. Aqui você sempre recebe notícias com clareza, responsabilidade e muito respeito pela Nação Azul. O nosso compromisso é manter atualizado todos os dias, com fatos, informações e paixão pelo Cruzeiro. Tamo junto demais, a gente se vê no próximo vídeo e forte abraço!